5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Saudações, internauta! Esse é mais um vídeo do canal do Tio Pepe. Hoje eu quero falar com vocês sobre um texto que se encontra no Velho Testamento. É o texto de Levítico 6,12, que fala sobre o sacerdote manter aceso o fogo do altar. Ele é um texto que pode ter muitas interpretações. E para que a gente tenha um entendimento melhor, a gente pode analisar alguns elementos do texto. Mas primeiro vamos ao texto. Esse texto de Levítico 6,12, ele se encontra bem na parte onde a lei do holocausto está sendo explicada. Deus estava instruindo Moisés como que os seus sacerdotes, como Arão e seus filhos, iam cuidar de todos os procedimentos relacionados aos holocaustos. E o texto diz: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente, não se apagará. Eu gosto de, geralmente, quando eu pego um texto do Velho Testamento, tentar identificar os elementos que estão envolvidos dentro daquela sentença, para tentar entender melhor o que está sendo dito naquele texto, qual que é o espírito do texto, qual é realmente o propósito daquele texto. Então a gente pode separar alguns elementos nesse texto. O primeiro é o fogo, o segundo é o altar, temos o sacerdote e o holocausto. O fogo em si era o poder que consumia aquele sacrifício. O altar, a palavra em hebraico utilizada é o misbeá, que significa lugar de sacrifício. O sacerdote, ele era o responsável por fazer o sacrifício. Ele era constituído nas coisas concernentes a Deus em favor do homem. Então você vai ver por todo o Velho Testamento que é ele que vai fazer esse meio campo entre Deus e o povo. Só para a gente entender melhor. Antes da lei, o sacerdote, ele era o homem mais velho da família. Durante a lei de Moisés, uma tribo foi eleita para serem os sacerdotes do povo. Outra parte importante do texto é o holocausto. No Velho Testamento, existia diferença entre os sacrifícios. O holocausto, especificamente, ele era aquela oferta aquele sacrifício, que ele era queimado inteiro no altar. Ele era um sacrifício expiatório, que era realizado para purificar ou cobrir um pecado. Agora, com todos esses elementos reunidos, a gente pode analisar um pouco melhor o texto e a gente pode extrair alguns pontos. Eu já ouvi algumas comparações falando que o fogo é aquele sentimento que a gente tem por Jesus. Na verdade, eu não concordo muito com esse tipo de interpretação. O fogo, para mim, ele diz que ele é o poder do Espírito Santo nos nossos corações. Só que a gente tem que ver que dentro do texto, o fogo ele tem um propósito específico, que é queimar um holocausto. Mas lembra que o sacerdote que era responsável por fazer o sacrifício. E no Novo Testamento a Bíblia nos fala o seguinte em Apocalipse 1,6. Um pouco antes em Apocalipse o texto começa a descrever Jesus, falando que Jesus Cristo é a testemunha fiel, que ele é o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Fala ali no texto que ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados e que por meio do seu sangue nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus. Então a gente vê que Jesus ele nos transformou através do sacrifício dele em sacerdotes. Então todos através do sacrifício de Jesus nos tornamos sacerdotes. Então aqui a gente já tem alguns elementos que a gente já consegue juntar. O fogo, que no Novo Testamento a gente vê aplicações para a pessoa do Espírito Santo. Nós temos o sacerdote, que somos nós. E nós temos o holocausto. O holocausto é aquela coisa que a gente põe sobre o altar. O altar,
Para mim o altar não é só ir para o quarto e orar. Sim, parte do altar é a nossa vida de oração. Mas o altar em si é a nossa vida. Então o chamado do texto é que com as nossas vidas, nós sendo sacerdotes, nós devemos levar diariamente diante do fogo, que é a presença de Deus, é o Espírito Santo, os nossos sacrifícios. E os sacrifícios em si, eles não são só uma vida de oração. Sim, eles são uma vida de oração. Mas eles são uma vida de disciplinas espirituais que nos capacitam a estar diante de Deus. Não que a vida espiritual, não que a disciplina espiritual em si tenha algum poder, mas elas nos põem, as disciplinas espirituais nos põem num lugar onde Deus pode vir até nós. Então, a lenha que nós vamos pôr no fogo, o sacrifício em si são as disciplinas espirituais. É a nossa vida de comunhão, tanto com a palavra de Deus, quanto com os nossos irmãos, quanto as pessoas que estão fora da igreja. Jejum, meditação, leitura, o estudo da Bíblia, um estudo sistematizado. Então o importante para a gente entender é que a gente tem que levar os nossos sacrifícios diante do altar para manter o fogo aceso. Que manter o fogo aceso, ele tem um propósito maior do que só a gente ter uma sensação que manter o fogo do altar aceso, ele tem um propósito. Esse propósito é a gente estar depositando todas essas nossas práticas diante de Deus, para que o fogo possa consumir e que isso possa agradar a Deus. Jesus foi o primeiro filho, foi o primogênito. E a gente pode acompanhar por toda a Bíblia que ele era motivado a agradar o pai dele. E nós, como os irmãos mais novos, o nosso propósito também é agradar a Deus. Era isso que eu queria falar hoje nesse vídeo. Se você curtiu, clique no joinha. E se você acha que vale a pena, compartilhe com seus amigos. Falou, até a próxima.